Líderes não falham por falta de técnica. Líderes falham porque carregam dentro de si histórias que moldam as suas decisões sem que percebam. Hoje eu quero trazer aqui uma mistura de psicanálise com liderança, onde eu te convido a olhar para a tua criança interior ferida, acolhê-la, trabalhar isso com ela, os pontos de dor que existem lá atrás, lá na tua infância. Abraça essa criança e diz: está tudo bem agora. Você está segura e não precisa mais passar por isso. Cada pessoa vai ter uma história boa para contar e eu vou te contar a minha história. A minha história é a história de uma menina que durante muito tempo buscou ser a melhor filha possível para ter a validação e o amor da sua mãe. A minha mãe era uma liderança admirável, uma mulher que se destacava profissionalmente e uma mulher que teve que batalhar muito porque ela sempre conta isso. Foi muito difícil a trajetória profissional dela em função de ser a única mulher, a única líder mulher em meio a 60 homens. Então ela sempre teve que fazer 3 vezes mais para provar sua competência naquele ambiente. Eu cresci vendo isso. E eu cresci vendo uma mulher que, além de trabalhar muito, ela se destacava na entrega a ponto de ter que liderar 2 cidades ao mesmo tempo, e isso demandava muito tempo, e ela ainda fazia faculdade de contabilidade à noite com 3 filhas. E a minha irmã ainda engravidou cedo e ela assumiu esse neto aqui. Na verdade, tinha 4 filhos, né? Porque, de certa forma, ela assumiu o neto como filho. E foi aí um desafio que vivemos, que marcou a nossa vida. Eu, como a filha do meio de 3 mulheres, eu não era a primogênita do papai e também não era a caçulinha da mamãe. Eu era a filha do meio, e quem é filho do meio me entende que o filho do meio que fica meio perdido, assim. A gente não é o primeiro filho, primeiro neto, primeiro tatatá. E a gente também não é o pequenininho, o frágilzinho, o caçulinha, o fofinho, o tatatá. Entendeu? Então a gente meio que se apega a um paninho, um travesseiro, qualquer coisa, e a gente vai levando a vida. E a gente aprende a se virar. E o filho do meio, ele tem uma característica que ele desenvolve as suas próprias técnicas para se virar nos 30, entendeu? A gente tem que aprender a viver. Então a gente não é o protegido, a gente não é o preferido, a gente é o filho do meio. Então, como no paralelo eu tinha uma mãe extremamente ocupada e era filha do meio, eu buscava a validação da minha mãe para chamar atenção. Então eu queria ser a melhor filha, eu queria ter a melhor nota. Na faculdade eu buscava me destacar. Ganhei prêmios na faculdade, melhor aluna da administração, destaque acadêmico, depois vários troféus como palestrante, como escritora. Eu ganhei muitos troféus a ponto de me questionar como psicanalista, que foi aí que eu comecei a olhar para essa criança interior ferida e comecei a me dar conta. Por que essa quantidade de troféus? Eu comecei a olhar, eu fui colocar mais um troféu que eu recebi dentro daquela caixa de plástico que eu guardo lá na caixa d'água, lá no meu terraço. Tem uma peça que fica caixa d'água, parte da energia solar, aquelas máquinas, aquelas coisas da água quente, enfim, tem uma parte no terraço, uma casinha assim, no cantinho, que é com essas coisas, e eu coloco as caixas de plástico lá, cheias de troféu. E eu fui guardar mais esse troféu e pensei, para que eu quero isso? Para que essa quantidade de troféu dentro de uma caixa? Como psicanalista, eu comecei a me questionar. Eu digo, o que eu estou querendo provar? Por que isso é tão importante para mim? Por que eu valorizo tanto isso aqui? E por que esse monte de caixa que eu não tenho mais onde socar troféu é importante para mim? Comecei a fazer uma autoanálise.
E eu comecei a ver que eu queria, na verdade, a validação da minha mãe. Porque a minha mãe não podia estar presente nas apresentações da escola. A minha mãe não estava presente no cotidiano. Ela trabalhava pra caramba e ela ainda estudava à noite e ela ainda tinha que dar conta de tudo. Eu buscava sempre a validação dela. E eu cresci buscando a validação dela, sempre tentando agradar minha mãe. Eu arrumava a casa para esperar minha mãe. Eu fazia o chimarrão, o fogo na lareira e deixava pronta o chinelinho para ela chegar e botar nos pés quando ela não tinha aula e ela podia chegar em casa mais cedo. Porque eu queria ser vista por ela. E essas coisas apareceram na minha autoanálise. Eu comecei a ver, nossa, mas deixa eu acolher essa criança. Deixa eu abraçar essa criança e dizer, tá tudo bem. Calma. A tua mãe entregou o melhor que ela podia. Tua mãe fez além. Eu sou muito grata por tudo que a minha mãe fez. Ela foi uma excelente mãe nas condições que ela tinha no momento. E ao ser mãe, eu pude entender que eu também errei diversas vezes e repeti velhos padrões, porque eu também trabalhava muito. E, de certa forma, fui ausente com o meu filho mais velho por excesso de trabalho. Eu deixava ele muitas vezes na casa dos meus pais e atendia os 10 campi da Unipampa, rodando pelo estado. Muito bem. Quando a gente se entende dentro desse processo e a gente vê que a nossa criança interior está ferida e que nós precisamos olhar para isso, porque isso reflete no nosso comportamento atual. Então, que tipo de liderança você é quando você olha para si e começa a entender dentro do teu comportamento algumas atitudes que você tem? E mais do que isso, ao olhar para si, você entende as pessoas que te cercam, as pessoas que trabalham com você. Estamos cercados de pessoas por todos os lados. E a tarefa básica de um gestor é fazer as coisas através das pessoas. Logo, eu preciso entender de pessoas para conseguir fazer o melhor trabalho possível como liderança. Eu preciso entender de mim e eu preciso entender do outro. Eu preciso entender que, assim como eu tenho uma criança interior ferida, que busca validação e que isso afeta o seu comportamento de certa forma, e que eu preciso olhar para isso para ir lá e tratar isso, olhar, colher, dar jeito, né? Vamos curar esses traumas aí, vamos trabalhar isso aí, vamos superar, de certa forma. Entendendo que a gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa regular as nossas emoções e que isso é extremamente difícil e todo dia a gente escorrega, todo dia a gente falha nessa tarefa de buscar regular as nossas emoções que ficam oscilando o tempo inteiro. Assim como eu passo por esse processo, as pessoas no meu entorno também têm suas histórias de vida. As pessoas também têm as suas crianças extremamente feridas dentro de si. Então, eu preciso olhar para isso para entender por que as pessoas agem como elas agem. O que está acontecendo dentro dessa pessoa que faz com que ela seja arrogante, que faz com que ela seja perfeccionista demais, que faz com que ela seja uma pessoa difícil de lidar? Aquelas pessoas que têm dificuldade de aceitar uma crítica. Por quê? Porque está tocando num ponto de dor lá da infância dela. Então, quando ela recebe a crítica, dispara dentro dela, e você tem que entender que 95% da sua mente é inconsciente, subconsciente e inconsciente, ou seja, a pessoa não tem consciência disso. Mas você está apertando um botão que aciona dentro dela uma criança interior ferida. E por isso ela tem dificuldade de aceitar uma crítica. E por isso ela acha que sempre tem razão, tem dificuldade de mudar de opinião, mesmo com todo um embasamento. Ela não quer
arredar o pé, ela não quer mostrar que está errada, ela não quer mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Ela tem dificuldade, por quê? Porque você está acionando dentro dela um botãozinho que vai direto no ponto de dor da criança interior dessa pessoa. Pode ser que você tenha um medo tremendo de delegar, porque você aprendeu lá atrás que não era para confiar em ninguém. Pode ser que você não consiga se posicionar com firmeza, porque não quer entrar em conflito, porque aprendeu em algum momento lá atrás que emitir uma opinião e se posicionar com firmeza poderia ser algo extremamente perigoso. Porque quando você fez isso lá atrás, o resultado não foi bom. E isso te marcou para sempre. A questão é, você está liderando ou você está apenas reagindo aos seus traumas? Isso vale para a sua equipe também. As pessoas, elas estão agindo da forma como estão agindo por questões no trabalho ou porque elas estão reagindo aos seus traumas. Então eu te convido a trabalhar autoconhecimento para você e para a sua equipe, para levantar os pontos fortes e fracos de cada equipe, levantar os talentos, levantar personalidades, levantar o que essa equipe tem de bom para me oferecer, trabalhar essas questões emocionais para ter uma equipe de alta performance atuando junto contigo. E, mais do que isso, se entendendo no contexto, como um ser humano que está por trás na busca por resultados melhores, junto a pessoas que também, ao se entender, vão entregar resultados melhores. Um líder que não se conhece não consegue liderar com clareza. Um líder que não entende as suas emoções toma decisões impulsivas e depois, consequentemente, se arrepende. Um líder que não reconhece as suas sombras, aquilo que Jung chamava daquele ponto que a gente não quer mostrar para os outros, mas que a gente tem, que é vergonhoso, a gente acha vergonhoso, a gente não quer que ninguém saiba da nossa sombra. Todos nós temos uma sombra e precisamos entender que temos e que vamos ter que aprender a conviver com isso, reconhecendo essa sombra, acolhendo essa sombra, entendendo que ela está ali, que ela faz parte da gente e que a gente precisa trabalhar esta sombra no decorrer da nossa existência. Quando eu não reconheço a minha sombra, eu sinto que algo me atrapalha, eu sinto que eu tenho um gênio difícil, mas quando eu não reconheço a minha sombra, eu vou projetar as minhas inseguranças na minha equipe, que não tem nada a ver com isso. Eu vou projetar o meu perfeccionismo em cima das pessoas, eu vou querer que elas sejam perfeitas, e não existe ninguém perfeito. Eu vou projetar todas as minhas frustrações em cima de quem passar na minha frente e vai ser terrível. Eu vou construir uma trajetória terrível de quem passa no meu caminho. Precisamos entender que somos seres humanos em constante evolução e o tempo todo a gente precisa ficar lapidando o nosso comportamento. A gente tem que buscar ser irreconhecível a cada ano, a ponto de alguém querer nos conhecer de novo, ter que nos conhecer de novo, de tanto que a gente mudou. Quem me conheceu há 10 anos não vai reconhecer mais a Renata de antes na Renata de agora. Por quê? Porque eu sempre estou buscando lapidação do meu ser errante e que ainda vai errar muito, porque estamos em constante evolução. Quando a gente tem noção dessa vulnerabilidade, das nossas fraquezas e daquilo que temos que trabalhar no nosso ser, a gente vai lapidando e a gente também vai perdoando as pessoas que passaram no nosso caminho e que naquele momento não foram tão legais assim. Afinal de contas,
Pra santo ninguém serve. E com certeza a gente fez alguma coisa que também desagradou muita gente no caminho. Se eu errei e gostaria que alguém me perdoasse pelo meu erro, porque o tempo passou e eu percebi que eu fui uma idiota e que, putz, que droga aquilo que eu fiz, eu também tenho que entender que a outra pessoa errou e que é digna do meu perdão, porque, putz, ela mudou, ela evoluiu, ou não, mas também, que diferença faz? O tempo passou. O tempo passou, para que eu vou ficar remoendo? Imagina Eu sempre imagino uma cobra trocando de pele. Sabe? A cobra, quando tá crescendo, ela vai trocando de pele. Então, ela vai deixando aquela casca para trás. Eu sempre me imagino tipo uma cobra trocando de pele. À medida que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo, eu vou deixando a minha antiga pele para trás. Para eu poder crescer, para eu poder trocar de pele, para eu ser uma nova Renata. Uma versão melhorada da Renata antiga que aprendeu com seus erros. Então, aquela pele... Eu sou muito, sou meio sinestésica, eu tenho que mostrar a pele saindo de mim. Uma nova cobra. Uma cobra nova. Uma pele renovada. Uma pessoa que aprendeu, uma pessoa que mudou, uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que está diferente, uma pessoa que melhorou. Consequentemente, que acredita que as pessoas estão melhorando nas suas trajetórias, umas em processos mais lentos do que as outras. Então eu te pergunto, que tipo de liderança você deseja ser? O que repete inconscientemente os erros do passado, totalmente no piloto automático, sem prestar atenção se esse comportamento não é nocivo para você e para a sua equipe, para os resultados que você deseja obter, algo que você tem que trabalhar no teu comportamento, algo que está lá na tua infância, traumas do teu passado que você traz para a mesa e que você torna insuportável o teu entorno, ao invés de olhar para as tuas emoções, curar os teus traumas do passado, trabalhar as tuas sombras, porque de repente você é uma pessoa difícil de lidar, você é difícil de, sabe, não trabalha as tuas emoções e fica difícil trabalhar com você. Ou você tem alguém muito difícil na tua equipe que é difícil de lidar. É um excelente profissional. Hard skills maravilhosa, só que a soft skills péssima. Aliás, as empresas contratam por hard skills e demitem por soft skills. Então, o conhecimento técnico, o currículo, nossa, maravilha. Mas a parte de inteligência emocional e como lidar com os colegas de trabalho é péssima. Péssima, não tem? Insuportável. Mas é muito bom no conhecimento técnico. Pois é. Mas a gente precisa de hard skills e soft skills paralelamente. Então, a gente precisa olhar para isso com atenção, para conseguir trazer isso para a nossa liderança, entregar resultados muito mais potentes, resultados muito mais interessantes. Porque estamos em constante lapidação, melhorando como pessoa e como gestor. Consequentemente, melhorando o clima organizacional e aumentando os resultados da empresa. Então, liderança não é sobre cargo, é sobre legado. Que legado você quer deixar? Como você gostaria de ser lembrado como gestor dessa empresa, pelas pessoas que estão passando pelo teu caminho. Comece pela coragem de se conhecer, que eu tenho certeza que isso vai impactar diretamente nos teus resultados e nos resultados da empresa.